Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo de número 7. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Evangelho de Lucas, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo de número 11, amém? Que diz assim: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e chores. Amém? Vou ler novamente a partir do versículo de número 11. E aconteceu pouco depois de ir ele, falando de Jesus, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, ou seja, muita gente, muitas pessoas o seguiam aonde ele ia. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, estava carregando um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amém? Você crê aqui que Jesus realmente se moveu naquele momento que ele vê a sua mãe? E quando ele olha para esta mãe, que era viúva, ou seja, já tinha perdido o marido, e agora naquele momento havia perdido o filho, e ainda filho único dela. Quando Jesus olha para esta mãe, para esta mulher, a situação que ela estava, diz o texto que Jesus se move de íntima compaixão por ela. Você crê que realmente isso aconteceu? Então feche os seus olhos esta manhã e vai falando com Deus. Fale: Senhor, se mova de íntima compaixão para comigo também, Pai. Fale para Ele também que às vezes você passa por situações na sua vida, por circunstâncias na sua vida, que muitas das vezes não tem quem se mova de compaixão por você. Mas o Espírito Consolador, Ele se move esta manhã por mim e por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, Tua palavra será ministrada esta manhã. Que eu diminua neste altar, que de preferência eu desapareça, Pai. Mas que a Tua presença e que a Tua palavra, Pai, ela cresça neste lugar. E ela fale aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela produz vida para cada um de nós. Nos ensina esta manhã, Pai,
Nos santifique esta manhã pela Tua palavra, como Jesus mesmo diz. Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Abre os nossos ouvidos para ouvir Tua voz, o coração para receber Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais para enxergar entre linhas, Pai, da Tua palavra. Nos revele, Pai, coisas extraordinárias esta manhã. E que a Tua palavra, meu Deus, ela seja enviada com grande poder, virtude e autoridade para a qual foi mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Graças a Deus, aplauda ao Senhor e podeis se assentar, por gentileza. Se assente. Amados, Jesus está indo até a cidade de Naim, diz o texto. E diz que quando ele está chegando à cidade, ele ainda não chega. Ele apenas chega próximo às portas da cidade, ou seja, próximo à entrada da cidade. É como se ele tivesse vindo aqui em Mogi, e ele está chegando ali na Dutra, próximo à entrada da cidade. Junto com uma multidão e seus discípulos o acompanhando, seguindo. E do outro lado, Jesus se depara com uma outra multidão. E junto dessa multidão, vinha uma mulher viúva. E junto com esta mulher, com esta viúva, o filho desta mulher. O filho dessa mulher que estava morto. Estava sendo carregado. Estava já ali deitado num caixão, num leito. E provavelmente as pessoas indo enterrá-lo. Não diz o texto para onde eles estavam indo, mas provavelmente enterrar aquele garoto. Eu imagino a dor desta mãe. Já havia perdido o marido e agora havia perdido o filho. O único filho na qual ela tinha, na qual sem este menino agora, sem este garoto, essa mulher iria ficar totalmente sem nada. Porque quando a mulher era viúva, ela tinha um filho homem, ela ficava dependente deste filho homem. E agora sem este filho homem, essa mulher vai ficar totalmente desprovida de tudo. Você imagina uma mãe viúva que tem um único filho, que para ela é tudo na vida dela. E agora este garoto morre, ela perde este menino. Imagine a dor desta mulher. Imagine a dor desta mãe viúva. E diz o texto que quando ela estava vindo com o filho sendo carregado e essa multidão junto com eles, e Jesus do outro lado avista esta mulher, veja que não é ela que vai até Jesus pedir por misericórdia, pedir por ajuda, mas Jesus vendo a mulher. Quando Jesus olha a situação daquela mulher, quando Jesus olha a situação daquela mãe desesperada, chorando, totalmente acabada, diz o texto que Jesus se move de íntima compaixão por ela. Jesus se move de uma maneira tão profunda por aquela mulher, que imediatamente, por ele se mover desta íntima compaixão, ele procura consolar primeiramente essa mulher. E ele vai até ela, diz o texto onde nós lemos, e ele diz para essa mulher: não chores. Ou seja, ele chega até essa mulher, consola ela.
Acalma. Não precisa chorar. Eu estou aqui. Jesus se coloca agora no lugar desta mulher, porque se mover de compaixão é se colocar no lugar do próximo. E segundo o dicionário Aurélio, compaixão se dá pelo sentimento de pesar, de tristeza causada pela tragédia alheia, ou seja, de outra pessoa, e que desperta a vontade de ajudar e de confortar quem dela padece. Não foi que despertou em Jesus? A vontade imediata de Jesus foi de ajudar aquela mulher e de confortar aquela mulher. Porque ele chega até a mulher e diz a ela: não chores. Veja comigo aqui no versículo de número 13, aonde lemos. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou o esquife. O que é esquife? É um tipo de um caixão, um leito, algo que era usado para carregar o defunto, como se fosse o caixão nos dias de hoje. E os que levavam pararam. Jesus toca no caixão, vou dizer assim, para você entender melhor. Jesus toca neste caixão, e as pessoas que estavam carregando este caixão imediatamente ficam paradas. Elas param. Veja que Jesus não vai pôr as mãos sobre o defunto, mas ele coloca as mãos sobre o caixão, o esquife. E quando ele coloca a mão sobre o esquife, o caixão, ele diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Jesus se depara com aquela viúva e, se movendo de íntima compaixão, ele se coloca no lugar daquela mulher. Imagine você, se coloque no lugar agora também dessa viúva, sendo uma mãe viúva e que acaba de perder o filho único. Imagine a dor que esta mulher e que essa mãe não deve estar passando, não devia estar passando naquele momento. E Jesus, quando avista, ele imediatamente se dá pela vontade, pela compaixão que está nele. A vontade imediata dele é de ajudar, a ponto dele chegar naquela mulher e consolar ela, dizendo: não chores. Ou seja, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é: eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Eu vou te socorrer. Eu não vou te deixar desamparada. Eu não vou te deixar desta forma aflita, machucada, ferida. Eu não vou te deixar com esta dor. E muitas das vezes você também vem até a casa de Deus precisando que o Senhor se coloque em seu lugar. Muitas das vezes você está neste lugar e você muitas das vezes nem pede por socorro. Talvez você, muitos dos seus dias, você passa mais agradecendo a Deus do que pedindo algo a Deus. Como essa viúva, ela não foi em momento algum pedir nada a Deus. Ela estava sofrendo, calada, sozinha, machucada, amargurada, desesperada, mas em momento algum ela foi pedir por socorro. Possivelmente o texto não fala, mas cogito eu, que essa mulher estava indo enterrar o teu filho. Talvez muitas das vezes você está sofrendo sozinha, calada, machucada, e você muitas das vezes enterra essa dor para si, não divide isso com ninguém, não fala isso com ninguém.
Mas hoje você está aqui na casa de Deus. Eu não sei de que maneira você entrou aqui, eu não sei qual foi a forma que você entrou aqui, mas talvez essa dor te machuca dia após dia, noite após noite. Você deita em seu leito e você fica matucando isso na sua cabeça, e você chora e você se desespera como essa viúva. E precisamos somente que alguém vá até você, te dê um abraço, te console, te dê uma palavra de motivação, te dê uma palavra para poder te ajudar, para poder te animar. Mas você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para todo lado e não tem quem possa te ajudar. Você olha para todo lado e não há quem possa te socorrer. Não tem um que muitas das vezes vai te dar um abraço. Mas o Senhor te trouxe até aqui hoje para te dizer: não chores, porque eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te consolar, eu estou aqui para te socorrer, porque o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, na qual eu enviei a este mundo, Ele é o seu consolador, é Ele quem te ajuda, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te coloca de pé manhã após manhã, muitas das vezes sem força, muitas das vezes com dor, machucada, mas o Espírito Santo te coloca de pé. Não tinha ninguém para ajudar aquela viúva. Ela estava chorando sozinha. A multidão apenas estava acompanhando a sua dor. Havia uma multidão ali, mas o texto não disse, aliás, que não tem um sequer que está ajudando aquela viúva. Todos estão acompanhando a dor daquela mulher, sim ou não? É o enterro. Todos estão acompanhando o enterro daquele jovem. E talvez muitos que estavam naquela multidão estão dizendo: coitada dessa mulher. Nossa, tadinha. Poxa Deus, que dor que essa mulher deve estar passando. É como muitas das vezes quando se vai no enterro. As pessoas estão ali muitas das vezes em grupos conversando, sim ou não? E talvez dizem: coitada, poxa, dessa família. Que Deus console o coração dessa família, que Deus conforte essa casa. Só que muitas das vezes as pessoas vão lá dar um abraço, outros não chegam nem perto. Aquela multidão estava junto com aquela mulher, mas não tinha um sequer para ajudar aquela mulher, não tinha um para chegar até aquela mulher e dizer: mulher, não chore, porque Deus é contigo. Mas quando Jesus avista aquela mulher, Ele se coloca no lugar daquela mulher de uma maneira tão profunda, porque diz o texto, não que Ele se moveu de compaixão, mas que Ele se moveu de íntima compaixão, ou seja, é algo que vem de dentro para fora. Jesus toma a dor daquela mulher para si próprio, Ele toma a dor daquela mulher para Ele, imaginando se fosse Ele no lugar dela, e se dá pela vontade de ajudar, de confortar aquela mulher. E Ele diz: não chores. E quando Ele fala não chores, Ele já vai, toca no caixão e resolve o problema daquela mulher. Ele traz o filho daquela mulher de volta à vida e entrega aquela mulher dizendo: você não vai enterrar o teu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você chegou aqui e já enterrou os teus sonhos, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para desenterrar os seus sonhos, para desenterrar os seus projetos, para desenterrar os seus objetivos, e dizendo que Ele é contigo para você alcançar, Ele é contigo para te ajudar, Ele é contigo para te sustentar. Não enterre os seus sonhos, não enterre os seus projetos. Ah, mas eu já estou avançada em idade, já passou muito tempo e isso não aconteceu. Ei, Abraão esperou 25 anos para receber a promessa. Eu não sei há quanto tempo, eu não sei há quantos anos você está esperando, mas o Senhor é contigo, e quando Ele promete, Ele cumpre sobre a tua vida também. Ainda que esteja machucando, Abraão ficou 25 anos com aquela dor dentro dele de não poder ter um filho. Imagina 25 anos, avançado em idade, Abraão vai chegar com 99 anos e não tem um filho ainda. Quando Abraão completa 100 anos, Deus dá Isaac a Abraão. Após 25 anos, a promessa dita, da promessa lançada. E não é a primeira vez que Jesus aqui se move de íntima compaixão para as pessoas.
Não é a primeira vez que Jesus se move de íntima compaixão somente com esta mulher, mas Jesus vai se mover de íntima compaixão lá em Mateus por uma multidão, a ponto de Jesus multiplicar pães e peixes para saciar a fome de cada um deles. Veja comigo lá em Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 13, quem encontrou diga amém. Mateus 14, verso de número 13. Amém? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus tentou se apartar para um lugar deserto, ou seja, ele queria ficar um tempo só. Veja que Jesus não pede para ninguém seguir ele, ou Jesus pediu: venha e me segue. Mas diz o texto que ele se aparta num barco para um lugar o quê? Deserto, aonde não tem ninguém. Mas a multidão estava saciada da presença de Deus. A multidão precisava ser saciada pela presença de Jesus. A multidão sabia que o poder estava nas mãos de Jesus para curar. A multidão sabia que Jesus estava com o poder para restaurar as suas vidas. E muitos ali doentes, enfermos, diz o texto. E a multidão seguiu a pé Jesus desde a cidade. Desde a cidade a multidão seguiu Jesus para o deserto. E diz o texto que quando Jesus para e olha e vê uma grande multidão, ele estava possuído de íntima compaixão dentro dele. Quando ele olha aquela multidão, ele fala: eu não posso deixar essas pessoas desamparadas. Quando ele olha aquela multidão precisando ser saciada, precisando ser curado, muitos dos enfermos, ele olha e fala: eu não posso deixar esta multidão, eu não posso deixar este meu povo me seguir a pé até aqui onde eu estou neste deserto e deixar com que eles voltem de mãos vazias. Jesus se coloca no lugar deles e rapidamente se desperta nele a vontade de ajudar e de socorrer essa multidão, dizendo: eu não posso deixar com que essas pessoas voltem de mãos vazias. Diz que ele, movido de íntima compaixão, ele cura os enfermos. A multidão seguiu Jesus até o deserto, talvez a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância das cidades. Eles foram a pé. Talvez você fale muitas das vezes: Senhor, eu estou indo para a tua casa mais um dia, cansado, exausta. Talvez até com a sua sinceridade você diz: não era nem minha vontade estar indo, Senhor, esta manhã, mas eu vou lá para te honrar, eu vou lá para te servir, eu vou lá para te buscar. E quantas vezes, sem força, você vem até Jesus? E quantas vezes, sem vontade de vir, muitas das vezes ferida, machucada, cansada, doente, você veio até a casa do Senhor? Talvez você não tinha muitas das vezes nem saúde para estar na casa de Deus,
Poderia ser a sua desculpa de dizer, não, eu vou ficar em casa porque eu estou doente, eu não tenho condições de ir. Não, mas você levanta do seu leito, você levanta da sua cama, você se arruma de manhã, você muitas das vezes toma o ônibus, outras das vezes você vem a pé, mas você vem até a casa de Deus. E quando você chega aqui, pode ter certeza que o Senhor não deixa com que você volte de mãos vazias, mas Ele se move de íntima compaixão para com você e faça com que você volte com a bênção para a sua casa. O Senhor não deixa com que os seus filhos fiquem desamparados. Ele olha para a multidão e fala, essa multidão me seguiu a quilômetros de distância, por este deserto, essa multidão está longe da cidade, vieram a pé, eu não vou deixar com que eles voltem de mãos vazias. Eu não pedi para ninguém me seguir, mas mesmo sem pedir para me seguir, eles vieram, eles chegaram até mim, e quando chega até Jesus, a virtude e o poder sai das mãos de Deus, e toca na vida daqueles que estão ao seu redor e à sua volta, é curado, é liberto, é cheio da presença de Deus, é cheio do Espírito Santo, é restaurada, a família muda, tudo na tua vida começa a mudar, quando você chega até Jesus e toca nele. Jesus começa a te restaurar por inteiro, porque a compaixão de Deus, ela não é só naquele tempo, mas ela nos segue até hoje. Até hoje Jesus se move de íntima compaixão para aqueles que são seus. Jesus se move de compaixão pelos seus filhos. Veja lá em Salmos 145 comigo. Olha o que o salmista diz. Salmo 145. Quem encontrou, diga amém. O Senhor é bom para todos. Diga comigo, para todos. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Eu te pergunto, você é obra do Senhor ou não? Somos obras de Deus. Ele nos criou. Verso 9, Salmo 145, verso 9. As suas misericórdias, ou seja, a sua compaixão, algumas traduções, são sobre todas as suas obras. Ou seja, aonde você olha e tem a obra de Deus, a compaixão de Deus está ali. Você olha na vida do teu irmão, você está olhando para a compaixão, para a misericórdia de Deus. Você olha para a vida da tua família, você está olhando a compaixão de Deus sobre a tua casa, a compaixão de Deus sobre a tua família, a misericórdia de Deus sobre todas as coisas, porque Ele sabe de onde nós viemos, Ele sabe que somos pó, ou seja, Ele sabe que somos criação sua e que somos falhos, que do pó viemos e para lá tornaremos. O salmista também diz lá em Salmo capítulo 103, veja comigo o Salmo 103. O Senhor lembra quem você é. Salmo 103, o versículo 13 e 14. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Eu te pergunto uma coisa, um pai, quando vê seu filho ferido, machucado, ele não se compadece pelo teu filho? Muitas das vezes o pai vê o filho doente e ele quer se colocar no lugar do outro. Ele fala muitas das vezes para o filho, eu queria estar aí no teu lugar para você não sofrer a dor que está sofrendo. É assim ou não é? Eu lembro quando eu estava internado, que eu fiz cirurgia de apendicite. Eu no leito e minha mãe me dizendo, eu queria estar no teu lugar, filho, para você não passar por isso. Não me esqueço disso. Um pai, uma mãe,
é capaz de se colocar no lugar do filho, se compadecendo dele, ou seja, se movendo de íntima compaixão, querendo estar no lugar do outro para que ele não sofra dor. Eu te pergunto, Jesus, como nosso Pai, não fez isso por mim, por você? Outrora estávamos como ovelhas desgarradas. Estávamos como ovelhas desgarradas, feridas. E Jesus não se coloca muitas das vezes em nosso lugar. E não se colocou em meu e em seu lugar? Para que hoje pudéssemos estar aqui hoje? Estávamos feridos, machucados, desgarrados, andando perdidamente neste mundo, mergulhado em pecado. Mas Deus envia o seu único filho para morrer em meu e em seu lugar. Eu quero que você veja isso comigo no texto, Isaías 53. Isaías, capítulo de número 53. A minha está encerrando. Versículo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. E verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor morreu naquela cruz do Calvário, passou pelo que Ele passou em meu e em seu lugar. Ele se movendo de íntima compaixão pela humanidade, vendo que a humanidade estava perdida, a humanidade estava se acabando, a humanidade estava indo para a perdição. Ele enviou o seu único filho para morrer em meu e em seu lugar. Ele foi capaz de se mover de tanta compaixão, mas de tanta compaixão, que Ele entregou o seu unigênito para morrer em nosso lugar, para que você não passasse pela dor, mas que hoje você pudesse ter vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Ele é o nosso Pai, e um pai não quer ver o seu filho ferido e machucado. E Isaías ainda vai dizer que ainda que um pai e uma mãe terrestre, pai e uma mãe desta vida, de carne, osso, sangue, que nem eu e você, ainda que o pai e uma mãe não se compadeça de teu filho que amamenta, ainda que um pai e uma mãe se esqueça do filho que amamenta, o Senhor diz em Isaías: eu, o Senhor, nunca me esquecerei de vós, mas vos tenho gravado nas palmas da minha mão. Ainda que as pessoas se esqueçam de você, ainda que você passe por lutas, por dores, por feridas, sozinha, desgarradas neste mundo, ainda que não tenha ninguém para te dar um abraço, ainda que não tenha ninguém para te dizer uma palavra de conforto, o Senhor não se esquece de você. O seu nome está gravado nas palmas da mão do Senhor, e pelo Espírito Santo de Deus, Ele te consola,
Ele te ajuda e Ele te sustenta. Hoje é busca do Espírito Santo de Deus. Então você vai se encher, você vai buscar, até que o Espírito Santo tome a sua vida por inteiro, por completo. E diz o texto que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis ao Deus Todo-Poderoso. Então se coloque de pé, por gentileza. O Senhor se move de íntima compaixão por você. Você não pense que está sozinho. Não pense que está abandonada. O Senhor, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Não é o que Ele disse? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, em João 14. Enviarei o Espírito Santo da promessa, o Consolador. E compaixão não é se mover da vontade de querer consolar o outro. O Espírito Santo habita em você. Habita dentro de você. Você é templo, morada do Espírito Santo. E muitas das vezes que você está chorando, amargurada, triste, machucada, é o Espírito Santo que está aí, consolando, te ajudando, te confortando, te levantando. Porque diz a palavra de Deus: por 7 vezes o justo cairá, mas de todas elas o Senhor o levantará. O Senhor nunca te deixa caído, nunca te deixa prostrado. Mas o Espírito Santo que habita em você, Ele te sustenta, Ele te levanta, vai te colocando para cima dia após dia. Pare e pense por tantas coisas que você já passou e você ainda continua de pé. Olha onde vai a compaixão de Deus. Por tantos erros e falha que cometemos por Ele, com Ele, contra Ele. Por tantas falhas, pecados que nos deixamos levar, por tantas iniquidades que nos deixamos levar, por muitas das vezes que o questionamos, por muitas das vezes que o criticamos. Mas veja que Ele ainda te ama. Veja que Ele ainda não abandonou você. Olha como essa compaixão de Deus se estende até nós nos dias de hoje. A ponto de nos perdoar, mesmo sendo tão falhos, mesmo sendo tão pecadores, e mesmo errando inúmeras e inúmeras vezes, mas Ele, com seu infinito amor, a sua infinita compaixão e misericórdia, Ele te levanta e te dá o ar para respirar a cada manhã, te dando uma nova chance, uma nova oportunidade de viver e de lutar e de vencer novamente. Então quero te convidar a buscar o Espírito Santo hoje. Eu quero que você hoje dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Eu quero que você dê liberdade para o Espírito Santo habitar em você hoje e te encher até que você venha transbordar da presença de Deus. Porque somente com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, é que conseguimos passar por muitas e muitas lutas. Então eu te convido a vir até a frente. Hoje você vai dar liberdade a Deus. É busca do Espírito Santo.